Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E depois de muito tempo sem trazer vídeo, eu sei, eu decidi trazer um vídeo aqui para vocês. Devido ao lançamento recente da Riot, que é o Legends of Runeterra. É um jogo que eu tenho jogado bastante recentemente, é um jogo que me agradou muito. Eu gosto de jogos de carta, ainda mais usando a temática do LoL. Isso me atraiu bastante para o jogo. Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês aqui para mostrar para vocês um deck que eu tenho usado bastante, que é um deck muito forte e ele é um deck bom para iniciantes. Por quê? Não só pela mecânica dele, a mecânica em si dele não é que seja a mais simples do mundo, mas ele é um deck tranquilo de se conseguir no início do jogo. Todo mundo está começando agora junto no Legends of Runeterra. Então a gente não tem tantas as cartas, a gente não tem tantos campeões ainda que são difíceis de ser liberados. Isso faz com que decks que sejam mais tranquilos de se conseguir estejam sendo bastante utilizados. Esse deck usa basicamente como campeão a Jinx e o Zed. São dois campeões que eu considero muito fortes. E você já começa com 2 de cada um deles. Então isso facilita muito a construção do deck. As outras cartas são mais baratas do que os campeões. Os campeões custam muitos fragmentos. Então fica mais tranquilo de você poder montar esse deck. Esse deck não é autoria minha. Eu peguei ele num site chamado Mobalytics. Eu não sei como que se pronuncia. E eu vou estar deixando o link aqui na descrição e vou mostrar esse deck para vocês também. O deck é esse daqui que está na tela agora. Ele é um deck baseado principalmente em duas mecânicas, que é a de elusivos e de ataque rápido. E ele tem alguns combos muito fortes nele. Algumas cartas que estão muito boas, como esse Inspiring Mentor. E também o combo dele com várias outras cartas daqui, tanto quanto com o Zed, que permite um combo muito forte logo no início do jogo. Também o combo com esse Navori Conspirator. Mas eu vou estar explicando melhor lá dentro do Legends of Runeterra. Eu só estava aqui para mostrar o site para vocês e dar uma dica. Tem como vocês virem aqui, clicar em Export Deck e ir lá no Legends of Runeterra e clicar aqui nessa aba de importar deck. O meu tá em português, depois se vocês não souberem como faz, eu posso até fazer um outro vídeo ensinando como bota em português. E aí você insere aqui o código que você copiou lá no site. E aí ele já vai passar para cá direto o deck, já vai montá-lo para você. Lógico que se você não tiver as cartas, ele vai ficar faltando as cartas, aí você vai ter que completar. Então por isso que também não acho que seja necessariamente tem que ser usado, porque você vai ter que estar montando o deck, você vai ter que estar conseguindo essas outras cartas. E o deck é esse aqui, eu coloquei o nome dele de As Sombras de Jinx. É um apelido que eu coloquei aqui por causa que você de Zed e Jinx, entendeu? As sombras. Aí, então vou mostrar aqui o deck para vocês. O deck ele tem uma média de custo interessante, ele não tem cartas tão caras e ele consegue funcionar bem durante o jogo. E as cartas são essas, é o Raio Termogênico, que é uma magia bem útil, ela é bem versátil, ela funciona em vários momentos do jogo. Essa carta, que é uma carta custo 1, e ela acaba podendo ter um potencial de jogada interessante, até com uma outra carta que faz comprar mais uma carta e potencializando ainda mais ela. O Mentor Inspirador, que para mim é uma das melhores cartas desse deck, ele comba com várias outras cartas, principalmente a questão dos elusivos. Tem um elusivo na mão com mais 1/1, é muito forte. O ímpeto que, nossa, essa carta é sensacional. Tem que ter 3 dele. Aqui estão os números, tá? Com quantos está indicado. É só vocês estarem olhando. Lá no site vocês já vão ter pego isso. Essa carta é muito, muito forte. Isso faz com que você tenha algumas plays de bait contra os inimigos. E também de salvar alguns campeões seus, matar campeões ou seguidores em si, e matar alguns personagens dos inimigos de uma forma muito útil. Essa carta é muito boa e, se bem usada, ela salva o game. A gente tem essa dupla da Clareira Verdejante. Essa carta também é bem interessante. Ela tem elusivo e ela ganha mais dano quando você coloca outras cartas em jogo, podendo às vezes ter um potencial de dano muito interessante, podendo até mesmo fazer você ganhar alguma partida numa rodada ou ir tirando mais dano ainda do oponente. Essa Guardiã das Máscaras é uma carta bem situacional.
Ela tem que ser usada com sabedoria, mas se bem usada, ela também é muito útil. Por exemplo, um combo que poderia ter seria a dupla da clareira verdejante. Já estando em campo, você jogando uma Guardiã das Máscaras, essa daqui vai ganhar mais 2 de dano. Porque ela ganha por você ter colocado mais um aliado e ainda vai ganhar pelo buff da Guardiã. Então, às vezes, isso numa carta elusiva, isso pode decidir o jogo. O Disparo Místico, que é uma carta muito útil, ela é uma carta custo 2 que faz com que você possa fazer algumas plays que às vezes você salva o seu Zed ou a Jinx, que são cartas de ataque rápido, deixando o inimigo com a vida certinha, com a vida do dano do Zed ou da Jinx, e isso muda o jogo. Então uma carta de dano nesse deck é muito importante também. O Conspirador Navori, que ele é uma carta bem interessante, porque ele tem alguns combos com ele no deck, além dele ser uma carta elusiva 3/2, que é uma carta extremamente perigosa para o seu adversário. E, por exemplo, se você jogar o Mentor Inspirador e buffar algum campeão, alguma carta sua, você pode devolvê-lo para a mão com o Conspirador Navori, e apenas isso com 3 de custo. Vamos supor que você está na rodada, você tem 4 de mana, e você joga o Mentor Inspirador, buffa alguma carta sua, você joga o Conspirador Navori, pega o Mentor de volta, e aí joga ele de novo. Então você vai ter dado 2/2 ou 1/1 para 2 cartas diferentes na sua mão, com um combo muito forte. Ainda vai ter uma carta elusiva 3/2 em campo. Por isso também ele é uma carta bem importante. É um combo que eu gosto muito de fazer. O Smagobô Dourado, que é uma carta extremamente importante também, porque ela tem um potencial de defesa legal. Ela é uma carta que consegue defender muito bem, às vezes contra algumas investidas fortes que seu inimigo estiver fazendo, por ele ter bastante vida. Isso é importante, você ter algumas cartas de defesa no seu deck, porque você precisa de um certo tempo para conseguir matar o seu oponente, principalmente com cartas do estilo dessas cartas elusivas. Então, cartas para ganhar tempo são importantes. A ideia do Escamossauro é a mesma, até acho que poderia ter mais um Escamossauro e um só Smagobô, ao invés de ter 2/2, porque o Escamossauro ele é uma carta até mais versátil. Ele tem a opção de ser 5/2 ou 2/5. Isso é bem interessante também, porque faz bastante diferença na hora da partida. Você pode usá-lo para vários motivos. A Assassina das Sombras é uma carta importante nesse deck. Além de ser uma carta elusiva, ela é uma carta que faz comprar uma outra carta. E isso é muito importante em determinados momentos do jogo. Chega a certo ponto do jogo que quem tem mais cartas na mão, ele tem uma condição de vitória muito importante, que é a quantidade de cartas. E essa carta é bem interessante quanto a isso. Outro combo que pode ser feito no deck é um combo muito caro, é bem situacional, mas às vezes se você tiver com uma mão ruim, isso pode mudar seu jogo, que é jogá-la, devolvê-la para a mão com o Conspirador Navori e jogá-la de novo. Lógico, isso é um combo de custo 8, mas até mesmo jogá-la e pegá-la com o Conspirador Navori nessa rodada e depois jogá-la de novo numa outra, ou algo do tipo, pode ser um combo que te ajude a sair de uma situação de mão ruim, ou mão com muito poucas cartas, enquanto seu oponente às vezes tem muito mais cartas que você. O Zed, que é um campeão extremamente interessante, ele tem o ataque rápido, que é algo que é muito importante para ele, fazendo o potencial dele de ataque ser bem interessante. Que o ataque rápido, para quem não sabe, faz com que ele ataque o inimigo, tirando a vida do inimigo antes do dano de bloqueio do inimigo. Ou seja, se o inimigo tem 3 de vida, ele vai atacar esse inimigo, matando o inimigo e impedindo que o inimigo dê dano nele, se o inimigo estiver bloqueando o ataque dele. E isso faz toda a diferença. Aí, por exemplo, aquele combo que eu tinha dito com o Disparo Místico. O inimigo botou um oponente com 5 de vida. 5 de vida, o Zed não mataria. E aí, vamos supor que esse oponente tem 2 de ataque. Ele mataria o Zed. O Zed deixaria ele com 2 de vida e ele devolveria esse dano, matando o Zed. Porém, se você der um Disparo Místico, que é um feitiço rápido, vai deixá-lo com 3 de vida. E na hora do ataque rápido do Zed, o oponente vai morrer. Então, isso vai fazer com que ele continue vivo. Isso é muito interessante. Você salva sua carta, mata uma carta do oponente, e ainda por um custo de 2 de mana só, que seria o custo do Disparo Místico. O Zed ele evolui quando ele ataca 2 vezes ao Nexus inimigo. Isso não é tão difícil de fazer, é relativamente simples, porque conta também o ataque da sombra dele. E toda vez que ele ataca, ele invoca uma sombra.
Essa é a pegada dele. Quando ele ataca, ele cria uma sombra com os mesmos atributos do que ele. Então também, se você botar buffs no Zed, colocar ele mais forte, como por exemplo com aquelas cartas lá, por exemplo, o Mentor Inspirador, que deixa ele na sua mão com 4-2, 4-3, mito. Faz com que crie uma sombra também com 4-3. E seu inimigo só consegue defender dele com um bicho com mais do que 4 de vida. Olha que combo forte. E você consegue fazer isso bem rápido com esse deck. Ele cria... e ele, quando evolui, faz com que a sombra, além de ganhar mais um de ataque, né, e mais um de vida, ele faz com que a sombra também tenha o texto dele, que é o ataque rápido. Isso, na minha visão, não é tão útil assim, mas de certa forma interessante. Para mim, o principal é ele ganhar mais um de ataque e mais um de vida. A questão da sombra ter ataque rápido também, muitas vezes não faz muita diferença, a menos que você tenha colocado outros textos no Zed, que não é muito comum nesse deck, porque não tem cartas que botam muito questão de texto, por exemplo, botasse desafiador ou outras coisas. Essa aqui é a carta que o Zed cria, ele se transforma na sua mão caso você já tenha o Zed em campo, que é a Sombra Distorcida de Zed. Ela faz com que uma carta retorne para sua mão e apareça uma sombra no lugar dela. Isso é útil para salvar algumas cartas suas no meio do combate ali, que você não queira perdê-las. A Sombra Viva, que é a sombra que o Zed invoca. Aí é esse o Zed. A Jinx, que é uma carta bem interessante, principalmente para situações de final de jogo ou situações onde você esteja com uma mão muito ruim, você precisa de uma reviravolta ali. A Jinx, ela, quando você tá sem cartas na mão, no caso você vai ter que usar essas cartas, ela consegue evoluir. E quando ela evolui, ela tem alguns atributos muito interessantes. Lógico, além da Jinx tem o ataque rápido também, que faz com que ela funcione bem legal com esse deck. A Jinx evoluída, ela faz com que você compre uma carta a mais toda a rodada. E isso faz muita diferença no final do game. Isso é muito, muito importante. Porque, como eu disse, cartas a mais na mão são muito importantes e fazem toda a diferença. Além disso, toda vez durante a rodada que você conseguir esvaziar sua mão, caso você consiga, você vai ganhar um Super Mega Míssil da Morte. Ele é fugaz, ele some caso você não use, mas ele causa 4 de dano ao Nexus inimigo e 1 de dano a todos os outros inimigos, por apenas 2 de custo. Isso no final do jogo às vezes pode mudar seu game e fazer você ganhar uma partida. Essa carta aqui é a carta que a Jinx se transforma, que você precisa descartar uma carta e aí ela dá 3 de dano a qualquer coisa, inclusive podendo ser ao Nexus inimigo. E ela, além disso, quando é uma carta que a Jinx se transformou, ela bota uma outra Jinx no seu deck. Essa é a Jinx. E aí a gente vai para a Lâmina Vital Kinkou. É uma carta que quando eu vi no deck eu falei, não sei se eu gosto tanto dessa carta, mas eu usando esse deck algumas vezes, nas partidas que eu joguei, eu vi que ela é uma carta bem interessante e que faz muita diferença. Ela podendo ser buffada por outras cartas no seu deck, como por exemplo aquele Mentor Inspirado, deixando ela mais forte, faz com que você segure muito algumas partidas, porque ela tem roubo de vida. Personagens com roubo de vida, toda vez que atacam, o dano que eles causam, ele cura o seu próprio Nexus. Isso vai fazer com que você consiga segurar mais tempo, consiga estar dando mais dano com as suas cartas elusivas e podendo ganhar o jogo. Então eu passei a gostar bastante dessa carta. Vontade de Ionia é uma carta que eu não acho tão interessante nesse deck, eu acho ela muito cara pelo que ela faz. Eu tenho cartas aqui que salvam muito mais cartas minhas e às vezes destroem a carta do oponente por custos muito mais baixos. Então essa carta aqui, por enquanto, é uma carta que eu não gosto tanto dela no deck, mas como ela estava no deck original, por enquanto eu deixei. Eu pretendo fazer uma versão desse deck adaptada para o que eu acho que ficaria melhor. Mas ela é uma carta, sim, que pode funcionar e pode salvar de algumas situações. Se bem usadas, lógico. Esse Detonador aqui, meu Punk, é uma carta boa. Não é uma carta que eu acho que vale o custo dela. Ela tem um potencial de jogada que é causar 1 de dano a todos os inimigos. Essa carta faz muita diferença contra deck de Aranha, deck de Elise ali, ou outros decks que invocam muita carta custo 1. Ou até mesmo para alguma jogada que falte 1 de vida para você matar e tal. Mas ela é uma carta que tem que ser muito bem utilizada, tem que vir na hora certa, e dependendo, ela não é todo jogo que você consegue fazer isso com ela. Mas é uma carta que tá aqui, ela é uma carta interessante que pode ter algumas plays. Essa carta eu acho uma carta muito, muito forte. Protetora Adornada. Ela é uma carta que, cara, isso daqui tem muita força no jogo. Na minha opinião, ela é barata pelo custo dela. Dá 3/3 para um aliado na sua mão
cara, muda tudo. Um Zed com 3/3 a mais vai ser muito difícil de lidar contra ele. Ou às vezes alguma carta elusiva sua dando 3 de dano a mais toda a rodada, que ela consiga sobreviver e tendo uma sobrevida muito maior por causa dos 3 de vida. Até mesmo aquela, por exemplo, a lâmina vital Kinkou, já usei algumas vezes e ele passa a curar 5 de vida seu toda vez que você ataca. E ele, cara, fica com 6 de vida, fica bem difícil de lidar com o oponente lidar com essa carta. E por isso sendo uma das cartas que eu gosto muito nesse deck. Essa carta aqui é uma situação de amor e ódio que eu tenho com ela, mas em si ela já me salvou de algumas enrascadas. É para aquele tipo de situação onde sua mão tá ruim e ela comba muito com a Jinx. Porque no momento ela é uma carta que ao jogar esse experimentador aprimorado, você descarta toda a sua mão. Mesmo que você não tenha nenhuma carta, ou às vezes tem uma, mas ele descarta o que tiver. Dá 3 de dano numa carta inimiga e faz você comprar 3 cartas. Isso é muito, muito bom. Só que se o cara negar também, você tá ferrado. Mas mesmo assim, independente disso, ela é uma carta que faz bastante diferença nas situações de mão ruim. E quando você descarta a sua mão, antes de você comprar as 3 cartas, a Jinx evolui. Nesse momento. Então é uma carta que comba muito com a Jinx. Além de você comprar 3 cartas novas, que aí te dá uma nova oportunidade, uma nova janela para você ter chance de vitória na partida. Além do 3 de dano, que, cara, você às vezes pode matar uma carta bem importante do seu oponente com isso. E vamos para a última carta do deck, que é o Empírio, que é esse dragão lindo, essa carta maravilhosa, que tem muito potencial de destruição mesmo. Cara, é uma carta elusiva com 6 de dano. Essa carta, se usada no momento certo e caso seu oponente não tenha muitas ferramentas para lidar com ela, ele tá ferrado. Por quê? Cara, 6 de dano, elusivo, não tem como bloquear. Ele vai ter que ter algum tipo de magia, ele vai ter que ter algum tipo de contra-ataque para essa carta. Ela obriga seu oponente a usar ferramentas contra ela. E caso não use, a chance dele perder o jogo é muito grande, porque você, até o momento que você chegar a usar essa carta, você provavelmente já vai ter tirado bastante vida do seu oponente. Você está usando um deck de bastante cartas elusivas e cartas de ataque rápido. E aí chegar no momento de usar essa carta, cara, é um momento onde seu oponente pode estar em maus lençóis. E é isso, pessoal. Esse é o deck que eu queria ter trago aqui pra vocês hoje. Esse deck é um deck que eu gostei muito. Eu não vou jogar uma partida com ele nesse vídeo, porque o vídeo eu acho que já tá ficando um pouco mais extenso. Eu pretendo trazer num próximo vídeo, eu jogando algumas partidas ranqueadas que eu vou estar usando esse deck. Então fica para esse próximo vídeo, para esse vídeo aqui não ficar tão longo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado da minha visão sobre esse deck. Espero que vocês consigam usá-lo e que tenham um ótimo proveito desse deck maravilhoso, na minha opinião. Foi muito bom estar voltando a trazer vídeo aqui para vocês. É um prazer estar falando com vocês novamente. Não se esqueça de apoiar se você gostou que eu voltei a trazer vídeo. E se você gostou desse vídeo aqui, é lógico, dê o seu like. Compartilhe com seus amigos que também estão jogando Legends of Runeterra para que eu possa estar trazendo mais conteúdo aqui para vocês. E se possível, se eu merecer, se inscreva no canal. Muito obrigado e valeu!